Olá, saudações cristãs a todos que possam estar me assistindo. Eu vou começar hoje a leitura de uma revista de Escola Bíblica Dominical, da CPAD, do primeiro trimestre desse ano de 2022, que vai versar sobre a autoridade da Bíblia, vai falar sobre a supremacia das Escrituras. Como texto áureo, quero deixar a passagem de Salmo 119, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E tudo isso para enfatizar uma verdade prática de que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Isso está em 2 Pedro 1, 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina, 1 Coríntios 2, 13 e 14 e Apocalipse 1, versículo 1 também, João fala isso. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles. No ser humano, criado em imagem e semelhança divina, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Agora vamos falar sobre revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, como está lá em Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, conforme está em Colossenses 1, 9 a 14. Ele é o cumprimento da revelação que é o cumprimento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Vamos falar um pouco sobre as evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro, autêntico, portanto. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. E nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas destacam-se unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade da Bíblia. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Jesus Cristo, sua morte na cruz, o local de sua sepultura e a sua ressurreição.
Evidências externas. Compreende-se como evidência externa aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Eu paro por aqui e na próxima vamos falar um pouco mais sobre a mensagem da Bíblia, né? E vou deixar também dicas de leitura sobre a arqueologia bíblica e a origem da Bíblia. Tá bom? Inclusive, são esses 2 livros aí, não sei se vai estar bem visualizável aí para quem esteja assistindo, caso da resolução da câmera, mas são ótimas leituras de livro. Nos vemos no próximo vídeo.